não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 16 de novembro de 2015. Eu estava orando agora há pouco e Deus pôs ao meu coração uma palavra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, iniciando a leitura no versículo 6. As cartas de Pedro, é mais fácil você localizar ela se você for no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, aí você volta Apocalipse, Judas, João e Pedro. É mais fácil de localizar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, iniciando no versículo 6. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, aqui está a Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Pai, como devemos fazer para Te agradar. Nos ensina por essa palavra, Senhor. Nos console pelo Teu bom Espírito Santo através da Tua palavra. Nos santifica pela Tua palavra. Ó Senhor Deus poderoso, atende a oração dos aflitos, Pai, dos oprimidos, sobrecarregados, aqueles que não têm condições, meu Deus, nem de se levantar da situação que se encontra, que está prostrado, Pai, sofrendo, em desespero, em agonia. Mas o Senhor diz nesta palavra que sabe livrar o justo, aquele que busca a Ti, Senhor, aquele que santifica a sua vida, aquele que esforça-te em Te servir, em fazer a Tua vontade. Estende as Tuas mãos, Senhor. Estende a Tua mão poderosa, Pai, para salvar, para ajudar estas almas que estão cansadas, abatidas, sobrecarregadas. Ó Senhor Deus, toma em Tuas mãos, Pai, como o Senhor Jesus naquele dia tomou a mão de Pedro, que estava afundando naquele mar. Toma nós pela Tua mão, Senhor. Nos levanta, Pai. Levanta o abatido, o caído, Senhor.
Fortaleça os fracos, Pai. Cura os enfermos da alma, do espírito, ó Senhor Deus poderoso. Liberta os doentes, desenganados pela medicina. Faz obras, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado nesta terra. Ó Santo e poderoso de Israel, receba esta oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é bom, meus irmãos, e a sua misericórdia dura para sempre. Talvez você pode estar passando por um tempo de lutas na tua vida, de provas que parece que são intermináveis. Mas saiba que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você vai ver nesta palavra sobre a vida de Ló. Deus apareceu na vida deste homem. Talvez você esteja passando por essas lutas que são intermináveis, mas saiba que o teu socorro ele vem do céu. O teu socorro ele vem de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E aqui diz a Escritura: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. Aqui o apóstolo Pedro está falando a respeito dos falsos mestres e também sobre o mundo antigo que foi desfeito em água no dilúvio, que Deus usou o seu servo Noé. Deus usou o seu servo Noé, pregoeiro da justiça. E aqui também fala a respeito do juízo que Deus fez e executou às cidades de Sodoma e Gomorra. Versículo 6 diz: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Versículo 7 diz: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Você vê que Ló era afligido. A Bíblia chama que Ló era justo, era sobrinho de Abraão. E para você entender a vida de Ló, vamos comigo no livro de Gênesis, capítulo 12, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 12, e você vai entender por que Ló foi parar nestas cidades. Deus chama Abraão. Deus faz um concerto com Abraão. Capítulo 12 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui Deus falando para Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, o seu nome ainda era Abrão. Depois Deus aumentou o seu nome para Abraão, colocou mais uma letra no seu nome. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Então seu sobrinho foi com Abraão. Era para Abraão partir sozinho com a sua esposa. Mas aí entrou nesta história Ló, o seu sobrinho. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, já avançado em idade, 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai. A sua esposa também era Sarai. Depois foi mudado, foi tirado uma letra do seu nome
e se tornou Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, a sua riqueza, as suas propriedades, seus animais que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, disse: a tua semente darei esta terra. E edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E aqui fala a história de Abraão, que Abraão desce ao Egito. Mas no capítulo 13 diz que Abraão se separa do seu sobrinho Ló. Capítulo 13 diz, versículo 7: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Já começou a haver contendas, porque Abrão levou o seu sobrinho Ló, que não era para levar. Era para partir somente ele e a sua esposa. Mas ele levou o seu sobrinho Ló. E aí começou a haver contenda entre eles. E quando passa a haver contenda, meus irmãos, já não é um bom sinal. Já não é as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas trazem paz. Se entra contenda em qualquer assunto que qualquer negócio que você estiver fazendo, já não procede de Deus. As coisas de Deus, elas trazem a paz. Elas não trazem dúvidas, elas trazem certeza. Certeza. Qualquer negócio que você for fazer, meu irmão, minha irmã, você tem que ter a paz no teu coração. Como diz a Escritura, a paz de Deus seja o árbitro entre vós. A paz. Tem que haver a paz dentro do coração. Se tiver havendo contenda, já é um espírito faccioso, como diz o apóstolo Tiago. A sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia, ela traz paz. Mas se tiver contenda, já tem alguém aí por trás. Ou é obra da carne, ou é espírito diabólico, ou algum espírito maligno que está entre as pessoas. Então houve contenda entre eles, entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ló olhou para as campinas verdes do Jordão. Olhou para a beleza aparente daquela cidade. Os seus olhos foram atraídos por aquela beleza. Assim como os olhos de Eva foram atraídos, seduzidos por aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida de comer do seu fruto, o qual Satanás levou os seus olhos a fixar naquela árvore. E assim foi também com a vida de Ló. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Aí houve a separação deles. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13 diz: Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eram maus aqueles moradores de Sodoma. Faziam todo tipo de perversidade, violência, homicídios,
estupros, homossexualismos, lesbianismos, todo tipo de perversão esses moradores dessas duas cidades praticavam. Era terrível a maldade deles. Eles seguiam aqueles demônios, Astera, Azera, deusa do sexo, Baal. Praticavam abominações naquelas duas cidades. Eram coisas terríveis que eles praticavam. E Ló escolheu aquele lugar por causa das Campinas Verdes. Ló agiu pelo seu coração, como diz a palavra de Deus, que enganoso é o coração do homem e corrupto. E Ló foi pelo que os seus olhos viram. Ló foi por aquilo que ele viu, que foi seduzido pelas coisas verdes. Assim é nesse mundo, muitas pessoas são seduzidas por aquilo que veem. Se deixam levar pelas coisas da carne. Ah, aquilo me agradou, então eu vou por aquele caminho. Ah, aquilo lá foi bom para os meus olhos, então eu vou seguir aquilo. E muita gente hoje em dia está presa. E vive preso nas drogas, preso no cigarro, que dá aquele prazer momentâneo. Parece que vai te saciar, mas daqui a pouco você fuma outro cigarro. Muitas pessoas presas também na glutonaria. E come uma coisa aqui, depois come outra. E vai comendo, quando for perceber já está obeso, obesa. E se tornou escravo desses manjares. Assim foi também Ló seduzido, pelo que os seus olhos viram. Ló foi seduzido por isso. Deixou-se levar pelos seus olhos, mas Abraão não. Abraão foi pela fé. Abraão não se deixou levar pelo que ele via, mas ele creu na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E Abraão fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Abraão andava por fé e não por vista. Assim nos ensina a palavra de Deus, que nós temos que andar por fé e não por vista, por aquilo que nós não vimos. Se nós andarmos pela fé, se nós andarmos de acordo com o mapa da nossa vida, que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nós não iremos tropeçar assim como Ló tropeçou. Nós temos um mapa que nos livra da aflição. Nós temos a palavra de Deus que faz com que nossos pés se desviem do mal. A palavra de Deus nos instrui, nos exorta. Se nós vermos alguém, pessoas más, diz a Escritura que nós temos que nos desviar dessas pessoas, que nós temos que deixar estas pessoas e mudar o nosso caminho. É assim que diz a Escritura Sagrada, que o justo, que o prudente, ele vê o mal e esconde, mas o ímpio, a pessoa o simples, que não dá crédito à palavra, que não pratica a palavra, ele passa e sofre a pena, sofre o dano. Assim foi na vida de Ló, que ao invés de seguir a Abraão, ao invés de obedecer à palavra de Deus também, se deixou levar por aquilo que ele via. E nem era para Ló estar com Abraão, nem era para ele estar com Abraão, mas tinha tanta propriedade, tantos animais, tantos bens materiais, que não teve como continuarem mais juntos. Aí teve que se separar. Mas Ló deixou-se seduzir por aquilo que os seus olhos estavam vendo. E diz que essa cidade de Sodoma e Gomorra era terrível. Essas cidades, havia ali maus varões. Eram pessoas ruins que moravam ali, grandes pecadores contra o Senhor. Os pecados que eles praticavam, todos os pecados são contra Deus. E eles praticavam grandes pecados contra o Senhor. Aí você pode colocar feitiçarias, seguiam outros deuses e cometiam todo tipo de perversidades. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês
te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Abraão, obediente a Deus, andava pela fé e não por vista. No capítulo 14 diz que Ló é levado cativo. Ló foi levado cativo. E Ló era afligido nestas cidades. Ló sofreu muito naquele lugar. E Deus viu o sofrimento dele. Ainda que escolheu o caminho errado, mas Ló já passou a ser a semente de Abraão. Deus disse que abençoaria a descendência de Abraão. Ló passou a ser incluído nessa descendência. E Ló foi salvo por Deus pela intercessão do seu servo Abraão. Deus destruiu essas cidades, mas salvou o justo Ló, que era afligido, como diz a Escritura. Ló era afligido. E Abraão sai de onde ele estava para ajudar seu sobrinho Ló. Depois passa no capítulo 15, capítulo 16, 17, o tempo em que Abraão habitou naquele lugar, e Ló, seu sobrinho, na cidade de Sodoma e Gomorra. E no capítulo 18, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. No capítulo 19, Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. No capítulo 18, versículo 23, Deus intercede pelos moradores de Sodoma e Gomorra. E chegou-se Abraão, dizendo, capítulo 18 de Gênesis, versículo 23. E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos, dentro da cidade pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, se não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Ló dependeu da intercessão do seu tio Abraão. Ló era afligido naquela cidade, porque ele escolheu pelos olhos da carne e não pela fé, como Abraão.
E Ló não tinha saída naquele lugar. Ninguém podia ajudar a Ló naquela cidade. As pessoas que moravam ali eram ímpios. Eram pessoas más que faziam coisas perversas, terríveis naquele lugar. E Ló era afligido e não tinha quem pudesse socorrê-lo. Até os seus genros se perderam naquela cidade. Estavam com a mente cauterizada. Como diz a palavra de Deus, que as más conversações corrompem os bons costumes. E realmente se corromperam naquela cidade os genros de Ló. Até as suas filhas se corromperam também. Apesar de serem salvas daquela cidade, elas também se corromperam. Depois tiveram filhos com o próprio pai, o qual elas embebedaram. Embriagaram seu pai Ló. A sua esposa, diz a Escritura, que ela olhou para trás e ela se tornou em estátua de sal. Ló não podia contar com ninguém. A Bíblia descreve que Ló era afligido. O apóstolo Pedro conta que Ló sofreu naquela cidade, porque Deus o disse que Ló era justo. O apóstolo Pedro escreveu aqui, voltando na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló. Deus chama Ló de justo, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Talvez você se encontre nessa situação. Você pratica a justiça de Deus, serve a Deus, mas é afligido pelos seus vizinhos. É afligido no seu trabalho, por não negar a fé em Jesus Cristo. Talvez você está sendo perseguido no seu trabalho, perseguido na escola, perseguido na sua rua, por colegas, por amizades, perseguido por pessoas aonde você está. Assim também o justo Ló padeceu naquelas cidades. Sofreu. Ela era afligido com o som alto dos vizinhos. Você pode estar sendo afligido hoje, afligida. Um som alto dos teus vizinhos, as músicas profanas que eles ouvem, estão te afligindo. Você tem sofrido muito nesta área. Está padecendo por não negar a fé no Senhor Jesus Cristo, dando um bom testemunho, suportando as aflições. Como Jesus padeceu também, como Jesus era afligido e não revidava. Ele não pagava o mal com o mal que ele recebia, mas ele pagava o mal com o bem. E talvez você esteja passando por essa situação, está sendo perseguido, perseguida, estão sendo afligidos por alguém, por algum vizinho. Ló também era afligido. Apesar dele ser sobrinho de Abraão, apesar dele ter ido seguir a Abraão sem a permissão, sem o chamado de Deus, mas Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. Talvez pode ser que não seja você que esteja passando por situações assim, mas Deus conta com a tua oração. Você pode conhecer alguém que está sofrendo, talvez até um familiar teu que está preso, está sendo afligido naquela penitenciária, naquele presídio, mas Deus conta com a tua oração, meu irmão, minha irmã. Deus conta com a tua intercessão, assim como Abraão intercedeu, mesmo que Ló não teve o chamado como teve Abraão, mas Abraão não deixou de interceder pelo seu sobrinho, pelo seu próprio sangue. Talvez alguém da tua família, do teu próprio sangue, que está padecendo atrás das grades, que está sofrendo no vício das drogas, que está sofrendo bullying na escola, na faculdade ou no trabalho, e que está sendo perseguido ou perseguida. Mas Deus conta com a tua oração. Deus conta com a tua intercessão. Abraão clamou a Deus. Começou com 50 e terminou com 10. E havia somente ali. Somente foram salvos daquela cidade Ló e as suas 2 filhas. 3 pessoas. A própria mulher de Ló virou estátua de sal. Os seus genros ficaram lá.
E Deus conta com a tua oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus conta com a nossa intercessão. É só assim que Deus pode transformar esse país que está em ruínas, como nós vemos aqui no Brasil. Deus conta com as nossas orações. Ainda que aos nossos olhos podemos ver, eles não merecem. Abraão negociou. Abraão intercedeu. Porque não tem negócio com Deus. Abraão intercedeu, suplicou a misericórdia de Deus. Abraão implorou a Deus. E Deus quer assim de nós, que nós venhamos a interceder por esta nação brasileira, que nós venhamos a orar, a interceder por todos os povos na terra. Ainda que aos nossos olhos podemos ver, esta pessoa não merece, mas é Deus quem julga. A cidade de Nínive, pelos olhos de Jonas, ele esperava que Deus destruísse aqueles moradores, mas Deus salvou aquela geração da cidade de Nínive. Assim, Ló não estava sozinho. Abraão estava intercedendo por ele. Abraão orava pelo seu sobrinho Ló, que era afligido naquele lugar. Deus conta com a tua oração, meu irmão, minha irmã. Deus conta com as nossas orações, com as nossas intercessões por aqueles que estão sofrendo. E Deus livrou o justo Ló. Deus livrou o justo Ló, que temia a Deus. Você pode estar sendo afligido hoje, afligida, afligido pelas situações que você tem vivido. Saiba que o teu socorro, ele vem dos céus. O teu socorro, ele vem de Deus. Ló padeceu naquele lugar. A sua alma justa era afligido, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Você não crê que o clamor dos aflitos chegou diante de Deus? Você acha que Deus vai deixar você sofrer para sempre? Não. Ele tem visto o teu sofrimento. Aqui em Tiago, capítulo 5, diz que os clamores chegaram até o ouvido santo, os ouvidos santos do Deus Altíssimo. Capítulo 5 de Tiago. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal, o salário dos trabalhadores, que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E quantas pessoas que tiveram os seus salários diminuídos, e quantas pessoas que perderam seus empregos. Mas Deus diz aqui, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus vê os nossos clamores, chegaram até os ouvidos santos de Deus. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Tiago diz que vai haver uma justiça de Deus aqui na face da terra, como houve no tempo de Ló, que era afligido naquelas cidades. Deus viu o sofrimento do justo Ló, e Deus poupou ele, e Deus mandou fogo do céu, e consumiu aquelas duas cidades, porque Deus é o Deus da justiça.
Ele ama fazer justiça na terra. Você pode estar padecendo hoje. Você pode estar sofrendo hoje. Talvez você esteja vendo o ímpio prosperar no seu caminho. Talvez você esteja vendo as coisas tudo de ponta cabeça. Parece que Deus não está na tua vida. Parece que Deus não faz nada mais para você. Você pode pensar até assim, mas há um tempo por todas as coisas. Há uma coisa necessária a todos os servos de Deus passar. É passar pelo deserto, é passar pelas águas, é passar pelo fogo para fortalecer mais ainda a nossa fé, porque o justo viverá da fé. Mas no Salmo 37 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Está ouvindo, meu irmão, minha irmã? Não fique indignado com aquele que prospera em seu caminho. Parece que nada acontece com aqueles que fazem a maldade. Mas Deus é justo. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. E aqui Davi diz, no versículo 8 deste Salmo 37, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Não queira fazer o mal como os ímpios fazem. Versículo 9 diz, porque os malfeitores serão desarraigados, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, como aconteceu no dilúvio. Os malfeitores foram desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derrubarem o pobre necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Talvez você esteja com um pouco na sua casa, com azeite, um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Mas Deus te diz, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Em Provérbios diz que é melhor comer um prato de verduras do que ter o boi cevado na casa e com ele a contenda. Deus abençoa as moradas do justo. Você pode hoje estar sofrendo por causa dessas perseguições, mas é porque sobre vós repousa o Espírito da graça de Deus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor, pelo nome do Senhor Jesus. É porque será grande o teu galardão na terra, nos céus. Será grande o teu galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas Deus sabe livrar aquele que sofre por amor dele. Davi também padeceu perseguições, como ele diz neste Salmo 37. Ele padeceu perseguições. No versículo 25 ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, como Ló não foi desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ló não foi desamparado. Ló não foi desamparado por Deus. Meu irmão, minha irmã, há um tempo necessário que teremos que passar pelos vales áridos, pelos desertos onde tem serpentes, onde tem escorpiões. É necessário. Tem coisas que não tem como a gente evitar de passar. Que é duro recalcitrar contra os aguilhões.
Tem coisas que temos que passar em nossas vidas para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. Ló tinha que passar por aquele momento. Ló tinha que sofrer as aflições daquela cidade para dar um bom testemunho. Nós somos provados pelo fogo, como diz lá em Isaías, proveite na fornalha da aflição, para mostrar o nosso bom testemunho. Somos afligidos, somos perseguidos, provados, mas é para a glória de Deus. É um tempo de provas, de lutas, mas Deus vai dar a vitória, como Ele deu vitória para o justo Ló. Isso não está aqui nas Escrituras por acaso, meu irmão, minha irmã. Aqui diz que o justo Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Deus livra da tentação. Deus livra da tormenta. Passamos pelas lutas, pelas dificuldades, pelas adversidades, mas Deus nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória. É passageira essas lutas que você tem enfrentado, mas é para não negar o nome do Senhor Jesus. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Suporta um pouquinho mais. É um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. Tenha paciência. O teu socorro vai vir de Deus. Deus tirou Ló daquele sofrimento e salvou Ló e as suas 2 filhas. Se a sua esposa não tivesse olhado para trás, ela teria sido salva, mas ela olhou para trás, ela teve amor nas coisas materiais deste mundo e virou estátua de sal. O anjo falou para não olhar para trás. E ela olhou, e Deus mandou fogo do céu, e destruiu aquelas 2 cidades, e destruiu todos os moradores ímpios daquele lugar, mas Deus salvou o justo Ló e as suas 2 filhas. Em Malaquias diz que vai ter a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Vai haver a diferença. Saiba que este tempo de prova na tua vida vai cessar. Você vai amadurecer na fé. Porque do que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você sofrer por fazer o que é mal, mas se sofrer por fazer o que é bem, se sofrer pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da graça de Deus. É porque Deus está na tua vida. Porque não somente fomos chamados para viver com Ele, para andar nele, andar com Ele, mas também para padecer por Ele e com Ele. Era passar por este tempo das aflições de Cristo Jesus na terra, dando um bom testemunho como cristão. Quando você recebe algum insulto, o que Deus quer que nós, como Deus quer que nós venhamos agir? Recebemos o mal e paguemos com o bem, e não com o mal. Alguém te xingou, te ofendeu? Não pague com o mal. No começo da minha conversão também, eu recebi muitas afrontas. Me ofenderam muito. Mas eu segui a palavra de Deus. Foi dolorido na hora. Mas Deus falava para mim: orai por aqueles que vos perseguem. Pagai o mal com o bem. E foi o que eu fiz. Paguei o mal que eu recebi com o bem. Passou um tempo, essa pessoa que me ofendeu veio até mim e pediu perdão por ter agido comigo daquela forma naquele dia. E eu paguei o mal com o bem. É assim que Deus quer que nós agimos. É andar pela fé e não por vista. Se Ló tivesse andado pela fé como andou Abraão, não teria sendo sofrido naquela cidade, não teria padecido naquele lugar. E nós padecemos, ainda que estamos na vontade de Deus, também iremos passar por lutas. Também iremos passar por perseguições. Mas é um exemplo que está aqui na Escritura. Que Ló escolheu as Campinas Verdes,
Pode ser que ele não teria passado por esse sofrimento. Mas Ló, ele entrou nessa história sem o chamado de Deus. Mas o que Deus quer nos ensinar sobre este sofrimento que Ló passou, é que Ló, mesmo sendo afligido naquela cidade, ele suportou na paciência, porque tinha alguém que estava intercedendo por ele. Mas Ló, ele deu um bom testemunho. E o que Deus quer de nós é um bom testemunho. O que Deus quer de nós, mesmo que os seus vizinhos estão ouvindo aquelas músicas altas, aquelas músicas que falam palavrões, o que Deus quer de nós é não perder a paciência. Tem gente que quando tem um vizinho lá que está com o som alto, a atitude da pessoa, que eu já vi algumas reportagens por aí, pega um revólver, vai lá e é mais fácil agir pela carne e comete o homicídio. Caiu na cilada do diabo, matou. O cristão não. O cristão não age dessa forma. O cristão sofre por Cristo Jesus. O cristão não vai chegar no seu vizinho e vai gritar, e vai falar palavrões, e vai mandar ele abaixar o rádio xingando. Não, o cristão não age dessa forma. Mas o cristão, ele age orando. O cristão, ele não age no calor da sua carne, no calor da sua ira, não. Mas ele age na paz. É na paz que se semeia a palavra. E Ló suportou tudo isso. Você pensa que Ló não sabia dos homicídios? Você pensa que Ló não sabia todo o tempo da violência, dos estupros, das práticas homossexuais, das feitiçarias? Ele estava vivendo entre esses povos. Ele estava vivendo entre a sodomia. Ele estava vivendo entre os homens bárbaros, cruéis, feiticeiros, macumbeiros, que praticavam este tipo de magia, de feitiçarias. Ele estava habitando entre esses povos que faziam maldade. E Ló era afligido, porque a feitiçaria é abominação ao Senhor, é abominação diante de Deus. E Ló padeceu, sofreu naquele lugar. Ló sofreu naquele lugar, mas não deixou de confiar em Deus. Você pode hoje estar sofrendo, meu irmão, minha irmã. Você pode hoje estar padecendo, sendo humilhado, humilhada. Mas sabe que há um tempo determinado por Deus para tudo. É um tempo de passar por esse deserto. Mas isso vai ter fim. Este sofrimento teve fim na vida de Ló. O que Deus quer é que nós venhamos a conservar a nossa alma, a guardar a nossa coroa, para que ninguém a roube, a viver como Abraão vivia, em tendas, porque Abraão almejava a pátria superior, almejava o céu, almejava as coisas eternas. Abraão almejava estas coisas. A nossa vida não está neste mundo. A nossa vida, ela não se resume às riquezas da terra, às coisas terrenas. No céu iremos andar em ruas de ouro. Estaremos para sempre com o nosso Deus. Entraremos pelas portas de pérola, a nova Jerusalém. Andaremos diante da glória do Senhor. Lá não haverá mais templo, porque Deus é o templo. Um dia esta terra, como diz Pedro no capítulo 3, ela vai ser lavada pelo fogo. Estes céus que agora existem estão reservados para o fogo. Esta terra inteira vai ser consumida pelo fogo. Sodoma e Gomorra foi um exemplo. Do mesmo jeito que aconteceu em Sodoma e Gomorra, acontecerá também nesta terra, nesta geração, o qual nós vivemos. Toda esta terra está entesourada para o fogo. E Deus vai lavar esta terra com o fogo. Esta terra será destruída pelo fogo.
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem tem dará pela sua alma? Nossa vida, meu irmão, minha irmã, não se resume a este mundo. Não se prenda às coisas deste mundo como Ló se prendeu às Campinas Verdes. Qual o tempo de vida que nós temos nesta terra? Salmo 90 diz 70, 80 anos, e o que passar disso tem enfado e canseira. Moisés pede para Deus ensinar a contar os seus dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. De que adianta viver 120 anos, 150 anos nessa terra e perder a alma? E viver no pecado? E se apegar às coisas materiais deste mundo? E o que adianta? E a eternidade? E a eternidade? Pensa bem, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando. É necessário passarmos por certas situações, mas saiba que o socorro ele vem de Deus. O teu socorro, o meu socorro, ele vem de Deus. Deus enviou os anjos para Ló. Tirou o justo Ló do sofrimento. Pratica a justiça, meu irmão, minha irmã. Pratica a justiça em todo o tempo. Aqui Pedro diz que Ló era justo. Versículo 9 diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus livrou o justo Ló do sofrimento, porque Ló era piedoso, Ló era justo. Assim como Deus enviou um anjo para falar com Cornélio, que era centurião da corte italiana, que não era nem cristão e nem judeu, mas ele era um homem que orava continuamente. Ele era um homem que praticava a justiça, assim como Ló. Ló praticava a justiça, dava um bom testemunho, vivia na presença de Deus, tinha temor e tremor diante de Deus. E é assim que Deus quer que nós vivamos nesta terra, com temor e tremor na sua presença, porque Ele vai livrar você deste sofrimento, meu irmão, minha irmã. Esse sofrimento é passageiro. Suporta que Deus vai enviar um anjo na tua casa. Deus vai enviar o anjo para te livrar. Assim como Ele enviou o anjo para livrar Ló daquele lugar, salvou Ló, salvou as suas 2 filhas. A sua mulher virou estátua de sal porque ela amou mais as trevas do que a luz. Se nós andarmos na luz, andarmos praticando a sua justiça, Deus envia os seus anjos a campo ao nosso redor e guarda nós e nos livra de todo mal. Confie em Deus. Nesta prova que você está passando, não revide, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Suporta com os teus joelhos no chão. Aquelas pessoas que te perseguem, aquelas pessoas que te afligem, ore por elas. O Senhor Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem e não pagar o mal com o mal, mas orar por essas pessoas que são usadas pelo inimigo para tirar a tua paz. Ore por essas pessoas que te dá trabalho. Abraão orou pelo seu sobrinho Ló. Abraão intercedeu por aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Ainda que não tinha justo naquele lugar, mas Abraão intercedeu. Abraão fez como Neemias, ele intercedeu pelo povo de Israel. Abraão intercedeu por aqueles moradores que eram injustos naquela cidade, mas ele não deixou de interceder por aquelas almas. E Deus salvou o seu sobrinho, Deus salvou as suas filhas. E assim Deus fará também em nossas vidas. Momento de prova, de luta, de aflição. Clame a Deus, ore ao Senhor, suporte com um bom testemunho, com paciência, e você vai ver Deus te dar vitória. Você vai ver Deus enviar o socorro na tua casa. Ele envia. Quando nós guardamos a sua palavra e andamos na sua justiça, guardando os nossos olhos do pecado, guardando os nossos lábios do pecado, guardando e levantando as nossas mãos santas para os céus, Deus envia o seu socorro em nossas vidas. Mas Ele quer que nós conservamos, dando um bom testemunho,
e guardando os nossos lábios da reclamação. Não adianta, meu irmão e minha irmã. Não adianta você ligar para as pessoas, ficar pedindo ajuda para um para o outro, ficar buscando socorro no ser humano. Ninguém pode nos ajudar. Somente Deus. Somente Deus pode tirar você deste aperto. Somente Deus pode tirar você desta situação que você vive. Olhe para o alto. Olhe para Deus. Quem podia livrar Ló naquele lugar? Eram pessoas bárbaras, cruéis. Eram pessoas ruins que moravam ali e tinham inveja de Ló. E por que Ló sofria? Porque Ló não era igual a eles. Porque Ló dava um bom testemunho. Porque Ló era temente a Deus. Mas ele suportou as aflições ali. Teve um tempo na vida dele de luta, mas também ele viu com seus próprios olhos a recompensa. Ele viu com os seus próprios olhos a recompensa do ímpio. E viu que Deus o livrou da morte. Deus guardou Ló e as suas 2 filhas. E ele começou depois uma nova história, uma nova vida. Assim Deus vai fazer também na tua vida. Você hoje passa por estas lutas, estes apertos, estas perseguições, mas você suportando com um bom testemunho, não xingando, não murmurando nem reclamando, vivendo na santidade, você vai ver 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido nem atingida. Somente com os teus olhos você vai olhar e vai ver a recompensa dos ímpios. Como diz no Salmo 91. Deixe o ímpio o seu caminho. Creia no nosso Deus Todo-Poderoso. Você pensa que Deus não vê a corrupção? Você pensa que Deus não vê o salário dos trabalhadores que foram ceifados, que foram diminuídos, como diz Tiago no capítulo 5? Deus vê todas estas coisas. Deus vê os gananciosos, aqueles que acaçapam as suas presas como se fossem passarinhos. Deus vê as emboscadas, as corrupções, os enganos, a prepotência e a arrogância do ser humano nesta terra. Aquele que fez o olho, será que não vê? Será que Deus não está vendo tanta corrupção neste país? Deus vê todas as coisas. Há uma recompensa. Quando o filho de Belsazzar pegou as taças o filho do rei Nabucodonosor, o rei Belsazzar, pegou as taças do templo de Deus e fez um banquete no seu palácio e blasfemou de Deus com as coisas santas. Um dedo, uma mão misteriosa escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsis. E o reino dele foi destituído. Foi entregue aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, as obras dele foram pesadas na balança e ele morreu naquele dia. Há uma recompensa, meu irmão, minha irmã. Aquele que serve a Deus viverá nesta terra. Salmo 37. Aquele que serve a Deus. Jesus diz em Mateus 5: Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É na mansidão que você vai herdar esta terra. É na mansidão que nós vamos herdar as promessas de Deus aqui neste país. Não é na ira. A ira do homem não opera a justiça de Deus, diz o apóstolo Tiago. Mas é na mansidão. É os pacificadores. É aqueles que pagam o mal que recebe com o bem. É aquele que é afligido, mas não aflige. É injuriado, mas não injuria. É maltratado, mas não maltrata. Mas ora por aqueles que vos perseguem e vos maldizem. É esses que herdarão a terra. Ainda que Ló errou de olhar para as Campinas Verdes, mas Deus livrou o justo Ló porque ele era justo. Ele foi justificado pela promessa que Deus fez a Abraão. Ele padeceu naquele lugar, mas Deus guardou porque era um justo. Se você é justo diante de Deus, se você rasga o teu coração diante do Senhor e esforça para não viver no pecado, você é justo diante de Deus. Você nasceu das águas do batismo. Você recebeu o Senhor Jesus como teu Salvador, o único Salvador. Você vive diante do Senhor. Não vive mais para o pecado. Confessa o pecado e deixa.
e há arrependimento no teu coração, saiba que você é justo diante de Deus. E saiba que este teu choro, ele vai cessar. É um tempo. Ló viveu um tempo que ele não pediu para viver. Ele achou que ia viver 1000 maravilhas porque as campinas eram verdes, porque as coisas eram bonitas, mas ele entrou numa emboscada. Assim como Eva foi seduzida, foi incitada a orar, foi seduzida pelo diabo a olhar por aquela árvore, que ela já tinha visto essa árvore que Deus plantou no meio do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Satanás levou ela a olhar, a fixar os seus olhos naquela árvore proibida. E Ló se precipitou. Mas já tinha entrado em apuros, já errou, já precipitou, já foi para aquele lugar. Mas Deus teve misericórdia de Ló, porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece os seus filhos. Ele sabe que tem aquele que é mais sério, tem aquele que é mais brincalhão, mas Deus conhece os seus filhos. Deus conhece a todos, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Deus conhece os seus filhos. E os seus filhos são como a menina dos seus olhos, do seu olho. Ele guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Mas Ele quer ser glorificado em nossas vidas quando damos um bom testemunho em meio às aflições, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante da estátua do rei. Não se dobre, meu irmão, minha irmã, diante das afrontas do diabo. Não se dobre diante dessas afrontas. Eles estavam dispostos, preparados para ir para o fogo. Eles estavam dispostos a morrer por Deus. Eles não temiam nem o fogo e deram um bom testemunho ali. Assim como o Senhor Jesus deu um bom testemunho diante de Pilatos. Sadraque, Mesaque e Abednego deram um bom testemunho diante do rei Nabucodonosor e foram lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Mas Deus enviou o seu anjo, o 4º homem, e mudou o estado do fogo, e o fogo não queimava, nem cheiro houve nas suas vestes e nos seus cabelos. Deus guardou, o fogo não queimou Ló naquela cidade. Você vê a recompensa? Talvez você não esteja vendo pela fé o agir de Deus na tua vida. É porque os teus olhos estão fixados no mundo. Se os teus olhos estiverem fixados nos problemas desta vida, você não vai ter fé para confiar em Deus. Fixe os teus olhos no Senhor Jesus Cristo pela fé. Não olhe para o problema. Não olhe para a afronta. O moço de Eliseu, ele estava com medo dos inimigos que cercaram a eles. Mas quando Deus fez com que os olhos do moço de Eliseu abrissem, e ele viu que era grande, maior o que estava com eles do que o que estava no mundo. Meu irmão, minha irmã, maior é aquele que está conosco. Maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Deus está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. O guarda de Israel, ele não dorme e não tosqueneja. Ele está vendo o que você está passando, mas Ele quer que você e eu passemos por este momento glorificando a Deus. Ele vai dar o livramento. Ele vai enviar os seus anjos para te socorrer, para suprir as tuas necessidades. Deus vai agir. Ele agiu na vida de Ló. Ló não estava sozinho, mas o guarda de Israel estava com seus olhos repousando sobre o justo Ló. Estava guardando a Ló, e guardou dos homens sanguinários, e guardou de todo o mal. E Deus enviou seus anjos, os 3 anjos naquele lugar. Salvou Ló, as suas 2 filhas, e depois executaram o juízo de Deus, mandando fogo e destruindo as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus vai preparar na tua presença uma mesa diante dos teus inimigos,
e vai ungir a tua cabeça com óleo, e o teu cálice vai transbordar. Deus vai preparar uma mesa diante dos demônios que usam pessoas para te afligir. Deus vai levantar, preparar uma mesa no deserto, na tua vida. Ele vai tirar você desta luta, deste sofrimento. Você vai sair exercitado, fortalecido na fé, como um bom soldado de Cristo Jesus, suportou as aflições, e você vai ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Você vai ver a diferença. Só mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Santo e eterno Deus, graças te damos por esta palavra que fortaleceu a nossa fé, Pai, que nos ensinou a não agir, revidar, pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, como o teu servo Ló, naquele lugar pagou. Ó grande e eterno Deus, e o Senhor livrou o justo Ló pelo seu bom testemunho naquele lugar. Ó Senhor Deus, sabemos que pelo nosso bom testemunho, pela nossa vida piedosa e justa aqui nesta terra, porque o Senhor diz: bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, aqueles que têm fome e sede de justiça. Ó grande Deus, a tua lei é eterna, Pai, e a tua palavra há de cumprir em nossas vidas. Senhor, fortaleça estas almas, enche estas vidas do teu Santo Espírito, ó Deus de Israel. Abençoa cada um de nós, Pai. Receba esta oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Em breve Cristo voltará, com poder e glória se manifestará, e a terra toda em louvores se erguerá. Tenho cultivado a esperança que está na presença de Jesus. Não mais ver tristeza, nem morte, pranto ou dor. A base do seu reino é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Imagine o céu em silêncio, com os anjos, Jesus vem nos buscar. Os santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos o autor da salvação. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima.
essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ouça os passos de um Deus que se aproxima.